Eram quase 5 da manhã quando Helena empurrava seu carrinho de limpeza pelo corredor principal do 28º andar. Ela parou perto da sala do CEO e alongou o pescoço, pensando consigo mesma que só um pouco mais e seu turno estaria chegando ao fim. Mas então, ela notou algo incomum. A porta da sala do CEO estava aberta e um feixe de luz saía de lá de dentro. Surpresa, ela recuou um passo e, sem querer, bateu no carrinho de limpeza. O balde de metal, mal encaixado, escorregou da prateleira inferior e caiu, causando um estrondo que ecoou como um tiro no silêncio. Água com detergente espalhou-se pelo chão de mármore, molhando os sapatos dela e avançando em direção à porta aberta. Merda, ela murmurou, agachando-se rápido, tentando conter o desastre com o pano. Helena tinha algumas regras de vida e a terceira delas dizia: nunca ser notada. Nunca. Então, para seu espanto maior, ela ouviu uma pergunta. Precisa de ajuda? A voz veio de trás, baixa, rouca. Helena ergueu o rosto. Um homem de presença marcante a encarava de cima. Olhos azuis, injetados, mas atentos. Ele não parecia irritado. Parecia curioso. Ela o reconheceu imediatamente. Não teria como não reconhecer. Afinal, aquele era ninguém menos que Ethan Miller, o CEO daquela empresa. Olá, seja muito bem-vindo ao canal. Na história de hoje, vamos apresentar Helena, uma jovem que tenta fugir de seu passado trágico. Recentemente, ela teve a sorte de conseguir um trabalho como faxineira no turno noturno, onde assim pôde assumir uma vida discreta, longe dos perigos que ela tanto teme. Mas sua vida pacífica e escondida está prestes a mudar completamente. Lembre-se de curtir o vídeo e se inscrever no canal para não perder nenhum vídeo novo. Nós postamos histórias novas toda semana. Sem mais demora, vamos para o vídeo de hoje. Helena empurrou o carrinho de limpeza pelo corredor de mármore polido, o rangido das rodinhas abafado pelo tapete cinza escuro que cobria o chão da Globaltech. Eram 2h47 da madrugada. Horário perfeito. Ninguém circulava. As luzes de emergência pintavam tudo de um azul frio e discreto. E o ar-condicionado sussurrava como um segredo. Ela gostava assim, invisível. Ajeitou o fone de ouvido esquerdo, apertou o play no podcast Crimes Reais, que a acompanhava havia semanas, e começou pelo andar executivo. Portas de vidro fumê, placas com nomes dourados, cadeiras ergonômicas que custavam mais do que seu aluguel de 3 meses. Passava o pano úmido nas mesas sem olhar para fotos de família ou troféus corporativos. Regra número 1, não se envolver. Na sala do CEO, Ethan Miller, segundo a plaquinha, parou apenas o tempo de esvaziar a lixeira. O lugar cheirava a café frio e papel caro. Havia uma caneta Montblanc largada sobre um relatório, mas Helena não tocou. Regra número 2, não deixar rastros, nem digitais, nem curiosidade. Do lado de fora da janela panorâmica, a cidade dormia em luzes tremeluzentes. São Paulo lá embaixo, um tapete de neon e silêncio. Helena apoiou a testa no vidro gelado por um segundo. Fazia 8 meses que chegara ali, trocando nome, corte de cabelo e qualquer vestígio do que deixara para trás em Porto Alegre. O ex, Rafael, ainda procurava, ela sabia. Mensagens anônimas no antigo número, flores sem remetente na antiga portaria. Aqui, porém, era território neutro. Aqui, ninguém perguntava. Voltou ao corredor, desligou o podcast. O silêncio absoluto era seu verdadeiro companheiro. Passou pelo elevador privativo, apertou o botão do térreo e esperou. O carrinho balançou levemente quando as portas se abriram. Dentro, o espelho refletiu uma mulher de 28 anos que mal reconhecia. Coque apertado, uniforme azul marinho 2 números maior, olheiras disfarçadas por base barata. Sorriu de canto. Funcionava. No hall principal desligou as luzes principais uma a uma, deixando apenas as de emergência. O relógio marcava 13h12. Mais 3 horas e poderia ir embora, dormir até o fim da tarde, acordar para outra noite. Era uma vida pequena, mas era dela. E pela primeira vez em anos, era segura. Helena não sabia que em menos de uma semana, aquele mesmo hall estaria eliminado por um laptop aberto às 4 horas da manhã. Não sabia que o CEO, que nunca aparecia antes das 8 horas, começaria a chegar mais cedo, carregando olheiras que não eram só de trabalho. Não sabia que a invisibilidade que tanto prezava estava prestes a ser rompida, não por violência, mas sim por algo muito mais perigoso.
um par de olhos castanhos que pela primeira vez reanamente a enxergariam. Por enquanto, apenas empurrou o carrinho em direção ao próximo andar, o pano úmido na mão, o coração batendo no ritmo exato do silêncio. Ethan Miller chegou às 13h58, o que, para os padrões da Globaltech, era quase um escândalo. O segurança da portaria ergueu uma sobrancelha tão discreta que poderia ser confundida com um tique, mas não ousou comentar. Ethan apenas acenou com o crachá magnético e seguiu para o elevador privativo, o paletó Armani dobrado no antebraço, a gravata frouxa como uma corda de enforcado. No 28º andar, as luzes automáticas se acenderam ao detectar o movimento. Ele jogou o paletó sobre o encosto da cadeira, abriu o laptop e deixou que a tela fria iluminasse seu rosto. 32 anos, barba de 3 dias, olhos fundos que pareciam ter sido cavados por noites demais. O relatório de risco do novo projeto de IA piscava na tela. Vermelho, vermelho, vermelho. Como sempre. A insônia era velha conhecida. Começara aos 19, quando o pai morrera em um acidente de helicóptero, e ele herdara não só a empresa, mas o peso de provar que não era apenas um playboy com sobrenome. 16 horas de reuniões, calls com investidores asiáticos às 5 horas, jantares de gala onde sorrisos custavam ações. À noite, o cérebro se recusava a desligar. Remédio? Tentara. Terapia? Ridículo para um Miller. Então, às 4 da manhã, o escritório vazio era o único lugar onde podia respirar sem ser observado. Abriu a gaveta, tirou uma garrafa de uísque japonês que custava o salário anual de um estagiário e serviu 2 dedos num copo de cristal. Bebeu de uma vez, sentindo o calor descer como uma promessa quebrada. A janela mostrava a cidade ainda escura, pontuada por faróis solitários na Avenida Paulista. Pensou em ligar para alguém, uma modelo que conhecera em Dubai, talvez, mas descartou a ideia. Relacionamentos eram variáveis imprevisíveis. Melhor manter tudo controlado. Levantou-se, caminhou até o hall. O silêncio era absoluto, exceto pelo zumbido distante do ar-condicionado. Passou a mão pelo balcão de recepção de mármore, notando um leve arranhão que não estava ali ontem. Alguém limpara. Alguém que não deveria estar ali àquela hora. Franziu o senho, mas logo voltou à sala. Detalhes pequenos não importavam quando o conselho queria sua cabeça numa bandeja. Às 4h15, já tinha revisado 3 relatórios, respondido 12 e-mails e ignorado uma ligação da mãe. Ethan, você precisa aparecer no jantar de domingo. A imprensa está falando que você é um eremita. Deixou o celular de lado. Aqui, pelo menos, ninguém mentia, ninguém pedia, ninguém fingia. Não percebeu o carrinho de limpeza estacionado no canto do corredor, nem a mulher que em poucos dias derrubaria um balde d'água e, sem querer, parte da muralha que ele construíra em torno de si. Por ora, apenas fechou o laptop, serviu mais um gole e esperou o sol nascer, como se, ao vê-lo, pudesse finalmente acreditar que o dia seguinte seria diferente. Não seria, mas seria o começo de algo que nem mesmo seus algoritmos preveriam. Helena empurrou o carrinho pelo corredor do 28º andar às 4h23. O fone desligado pela primeira vez em semanas. O podcast Crimes Reais tinha terminado no meio de uma frase. O suspeito nunca imaginou que a vítima guardava um segredo no... E ela não quis recomeçar. Estava cansada demais para mistérios alheios. A rotina era sagrada. Aspirar o tapete da recepção, esvaziar as lixeiras, passar pano úmido nas mesas de vidro, tudo em silêncio, tudo invisível. Mas naquela madrugada, algo estava fora do lugar. A luz da sala do CEO estava acesa, fraca, mas acesa. Helena parou o carrinho, o coração deu um salto curto, como se tivesse esquecido de bater uma vez. Seria o segurança? Pensou. Não. O segurança da madrugada era o seu Geraldo, que roncava na guarita do subsolo até às 5h30, e mesmo que fosse, ele nunca subia até aqui. Helena respirou fundo, empurrou o carrinho mais devagar. Talvez fosse um funcionário esquecido, talvez fosse nada. Chegou à porta entreaberta da sala de Ethan Miller. A luz do laptop refletia no teto, projetando sombras dançantes. Ela viu primeiro as costas dele. Camisa branca com mangas dobradas. Ombros tensos curvados sobre a mesa. Depois o copo de cristal vazio. Depois o paletó jogado como se tivesse sido arrancado à força. Helena recuou um passo. O carrinho rangeu.
O balde de metal, mão encaixado, escorregou da prateleira inferior e caiu com um estrondo que ecoou como um tiro no silêncio. Água com detergente espalhou-se pelo chão de mármore, molhando os sapatos dela e avançando em direção à porta aberta. Merda! Ela se agachou rápido, tentando conter o desastre com o pano. O coração agora batia em dobro, como se quisesse fugir do peito. Regra número 3, nunca ser notada. Nunca! Precisa de ajuda? A voz veio de trás, baixa, rouca de sono ou de uísque. Helena ergueu o rosto. Iter estava na porta, a gravata pendurada no pescoço como uma corda frouxa. Olhos castanhos, injetados, mais atentos. Ele não parecia irritado. Parecia curioso. Não, senhor. Eu conserto. Ela se levantou depressa, o pano pingando. Desculpe o barulho. Não sabia que tinha alguém aqui. Ethan deu um passo à frente, ignorando a poça que agora lambia a ponta de seus sapatos. Pegou o balde vazio com uma mão, como se pesasse nada, e o colocou de volta no carrinho. A pessoa diante dele havia chamado sua atenção pelo acidente. No entanto, ele se aproximara por... Por qual razão ele se aproximou? Bem, ele não sabia dizer. Mas talvez fosse porque a jovem diante dele, mesmo naquele uniforme sem graça, mesmo com o cansaço evidente em seu rosto, fosse muito bonita. Não tem problema. Ele olhou para o chão, depois para ela. Você sempre trabalha tão cedo? Helena engoliu em seco. A proximidade era nova. O cheiro dele, madeira, uísque, algo cítrico, invadiu o espaço entre eles. É o meu turno, na verdade, ela respondeu, os olhos fixos no balde. Eu termino às 6 horas. Ele assentiu, como se a informação fizesse sentido. Por um segundo, nenhum dos dois se moveu. Ethan continuava a olhar para ela, meio que admirado, meio que envergonhado. Ele não era aquele tipo de cara de se encantar pelo rosto bonito de uma funcionária. E muito menos o tipo de perder tempo com pais encantos. Seria o álcool. Seria o horário ou mesmo consequência da insônia. Era muito estranho. Mais estranho mesmo foi para Helena. Por que ele ainda estava ali? Por que não retornava para o escritório e a deixava seguir fazendo seu trabalho? Ela se perguntou, confusa. O meu nome é Ethan, mas você provavelmente já sabe, disse ele, cortando o silêncio estranho e estendendo a mão. Helena hesitou. A mão dele estava ali, limpa, firme. A dela, úmida de detergente. Ela limpou rápido no uniforme e apertou. Um toque breve, elétrico. Sou Helena, muito prazer, senhorita. Ele repetiu o nome em voz baixa, como se testasse o peso, depois soltou. Vou deixar você trabalhar. E pode me chamar só de Ethan. Não gosto de tantas formalidades. Ela apenas o encarou, sem fazer qualquer concordância. Ele voltou para a sala e fechou a porta com um clique suave. Helena ficou ali, o pano na mão e o coração ainda disparado. Olhou para a poça no chão, olhou para a porta fechada, olhou para a própria mão, que ainda guardava o calor daquele aperto. Regra número 4, pensou. Nunca mais derrubar o balde. Mas já era tarde. A colisão tinha acontecido. E o estrondo, mesmo que pequeno, já ecoava além do corredor. Na noite seguinte, Helena chegou às 2h30, meia hora mais cedo do que o habitual. Disse a si mesma que era para adiantar o serviço, mas o carrinho rangeu um pouco mais rápido pelo corredor do 28º andar. Ela verificou a porta do CEO antes de começar. Escura, fechada. Nenhum laptop aceso. Nenhum paletó jogado. Alívio e decepção se misturaram no peito como água e óleo. Trabalhou em silêncio, mas agora ouvia tudo. O zumbido do elevador, o clique distante de uma porta de emergência, o próprio coração batendo alto demais. Às 3h55 parou no hall principal com o aspirador na mão. A luz de emergência pintava o mármore de azul. Ela desligou o aparelho. Esperou. Às 4h02, o elevador apitou. Ethan saiu com um copo térmico na mão, o cabelo úmido de chuveiro, uma camisa cinza que parecia ter sido escolhida no escuro. Ele parou ao vê-la. Nenhum balde caiu desta vez. Boa noite, disse ele, a voz mais clara do que na madrugada anterior. Boa madrugada, senhor, corrigiu Helena, quase sorrindo. Ethan sorriu e retrucou. Já que você gosta de corrigir as pessoas, ok, vou fazer o mesmo. É Ethan, não senhor. Ela sorriu sem graça. Ele gostou de vê-la sorrir timidamente enquanto ajustava uma mecha de cabelo atrás da orelha.
Então ele arqueou os lábios num sorriso discreto e caminhou até o balcão da recepção e se sentou na borda como se fosse um banco de praça. Ele levou o copo térmico à boca e tomou um gole de café. Gostaria de um pouco de café? Está bem forte. Helena balançou a cabeça. Regras. Mas ficou ali, a 3 metros de distância, o carrinho entre eles como uma fronteira invisível. Meu turno termina em 2 horas, então é melhor que eu fique longe da cafeína, já que preciso dormir, disse ela. Da próxima vez trago chá, tudo bem? Retrucou ele, os olhos realmente esperando que ela respondesse positivamente, mas ela apenas piscou várias vezes rapidamente. Será que ela havia escutado direito? Ela se perguntou. Depois que um silêncio estranho se instalou, Ethan desceu do balcão. Posso atrapalhar seu trabalho? Ela ficou pensando no que dizer, mas não teve tempo de responder. Ele se aproximou, parando ao lado do carrinho. Olhou para o balde, agora firmemente encaixado. Oh, minha nossa! Esse é aquele balde! Será que vai ocorrer algum acidente hoje? Aprendi a lição. Helena pegou o pano úmido. Mas se quiser ajudar, tem uma mesa ali que ninguém limpa direito. Ele ergueu uma sobrancelha. Eu pago pessoas para isso. E eu sou uma delas. Ela estendeu o pano. Mas você está aqui, aparentemente entediado. Então pode começar, caso queira. Ethan fingiu hesitação. Depois pegou o pano. Passou na borda da mesa de vidro com movimentos desajeitados, deixando marcas. Helena observou, os braços cruzados. Assim não, faça em círculos e... mais devagar. Ele obedeceu. Ela se aproximou, corrigindo o ângulo do pulso dele com a ponta dos dedos. Um toque breve, necessário. Ambos pararam. O pano ficou suspenso no ar. Desculpe, murmurou ela, recuando. Não, disse ele, a voz mais baixa. Continua. Mas ela não continuou. Guardou o pano, empurrou o carrinho 1 metro adiante. Senhor, quer dizer, Ethan, tenho ainda outros setores para limpar. Ethan assentiu, devolvendo o pano. Ficou ali, vendo-a trabalhar. Depois de 1 minuto, falou. Qual podcast você escuta? Helena parou. Como sabe que ouço o podcast? Você sempre está de fones, exceto hoje. Ela sorriu de canto. Crimes reais. Mas hoje esqueci de carregar o celular. Posso indicar um. Ele tirou o celular do bolso. Abriu um app. Chama-se Os Desaparecidos. Fala sobre pessoas que somem e deixam tudo para trás. Helena olhou para a tela, depois para ele. Algo no tom dele, não curiosidade, mas reconhecimento, fez seu estômago dar um nó. Já ouvi. É muito bom. Ele guardou o celular. Às vezes é mais fácil ouvir sobre os outros do que falar dos próprios fantasmas. Helena não respondeu. Limpou outra mesa em silêncio. Ethan ficou até ela terminar o hall. Quando ela empurrou o carrinho em direção ao elevador, ele caminhou ao lado. Amanhã, no mesmo horário? Helena apertou o botão do térreo. Se você trouxer chá, quem sabe? As portas se fecharam. Ela expirou longo, como se tivesse prendido o ar por horas. No 28º andar, Ethan voltou à sua sala. Abriu o laptop, mas não trabalhou. Olhou para a mesa que ela limpara, sem marcas agora, e percebeu que estava estranhamente feliz. A terceira madrugada foi diferente. Helena chegou às 3h45, já sem disfarçar. Trocou o uniforme cinza por um azul escuro mais justo. Prendeu o cabelo num coque baixo, em vez do alto apertado, e carregou o celular com a bateria cheia. Mesmo assim, o podcast ficou no bolso, desligado. Ela não precisava mais de vozes alheias. Ethan estava no hall, encostado na coluna central, com 2 copos térmicos em uma mão e na outra um livro de capa dura. Quando a viu, ergueu-os como saudação. Trouxe chá e Jane Eyre. Helena caminhou apressada até ele. Pegou um dos copos da mão dele para ajudá-lo. Li na faculdade. Reli ontem à noite. Ele estendeu o volume. Tem um exemplar sobrando na minha estante. Pensei que você gostaria. Helena pegou o livro. A edição era antiga. Capa de couro rachado. Páginas amareladas. Cheirava a papel velho e algo que lembrava a biblioteca de infância. Que esquisito. Você lê Charlotte Brontë entre relatórios de inteligência artificial? Perguntou, folheando com cuidado. Leio qualquer coisa que não fale de ações ou fusões. Ele se afastou da coluna. E você? Orgulho e Preconceito foi o último que li, antes de... Ela parou. Antes de Rafael, antes de fugir, antes de virar fantasma. Mas ela não podia rever isso. Então completou com a primeira coisa que lhe veio à mente.
antes de precisar trabalhar de madrugada. Pelo tempo que ela passou pensando, Ethan notou que ela escondeu algo, mas não insistiu. Apenas apontou para o terraço, acessado por uma porta lateral que ela nunca abrira. O ar lá fora não é tão gelado assim, e tem cadeiras. Helena hesitou, mas o seguiu. O terraço era pequeno, cercado por vidros altos, com 2 cadeiras de ferro e uma mesa redonda. A cidade lá embaixo começava a acordar. Faróis, buzinas distantes, o céu tingindo-se de índigo. Sentaram-se de frente um para o outro. Cada um abriu um copo térmico e bebeu. Helena não era particularmente adepta a chá, mas a gentileza de Ethan a fez apreciar a bebida. Imagino que o seu seja café ou é chá também? Café, ele respondeu. Eles beberam em silêncio por um minuto, ouvindo o vento bater nos vidros. Depois disso, a conversa começou a fluir naturalmente, como um rio que segue seu fluxo. Quando se deram conta, muito tempo havia passado. Para Helena, foi estranho, pois ela jamais se imaginou beber chá e conversar despreocupadamente com o CEO de sua empresa em plena madrugada. Para Ethan, foi revigorante. Ele não se lembrava quando foi a última vez que tiveram um encontro tão agradável. Em dado momento, os dois se olharam. O vento bagunçou o cabelo dele. Uma mecha caiu sobre a testa. Helena estendeu a mão, sem pensar, e ajeitou-a. Os dedos roçaram a pele quente da testa. Nenhum dos dois se moveu para afastar. Então ele sorriu de lado, aquele sorriso pequeno que ela já começava a reconhecer. Pegou o livro da mão dela, abriu numa página marcada com um post-it e pediu. Leia isso em voz alta, por gentileza. Helena obedeceu. A voz saiu firme, apesar do coração acelerado. Não sou um pássaro, e nenhuma rede me prende. Sou um ser humano livre, com uma vontade independente. Quando terminou, o silêncio era denso, cheio de possibilidades. Ethan fechou o livro devagar. Helena guardou o livro na mochila do carrinho. Ethan se levantou, estendeu a mão. Ela aceitou. Os dedos se entrelaçaram por um segundo. Não acidental, não necessário, apenas certo. Amanhã, disse ele, no mesmo lugar. Trarei Orgulho e Preconceito. Edição notada. Helena sorriu. O primeiro sorriso verdadeiro em meses. E eu trago biscoitos caseiros, uma receita da minha avó. Eles voltaram para dentro, as mãos se soltando com relutância. Helena terminou o turno com o livro na mochila e o gosto de café na boca. Ethan voltou à sala, mas não abriu o laptop. Ficou olhando a cadeira onde ela sentara, o espaço ainda quente. A madrugada não era mais só silêncio. Tinha nome, cheiro e uma promessa de páginas viradas juntos. A quarta madrugada começou com chuva. Um trovão baixo rolou sobre a cidade às 3h12 e o terraço ficou fora de questão. Helena chegou com o livro de Ethan na mochila e um saquinho de biscoitos embrulhado em papel manteiga. Ethan já estava no hall, de blusa preta de moletom, sem gravata, sem paletó, parecendo quase humano. Trouxe o Darcy, disse ele, erguendo uma edição fina, capa azul, cheia de marcações a lápis. Eu trouxe os biscoitos da vovó, respondeu ela, abrindo o saquinho. O cheiro de canela e baunilha invadiu o ar-condicionado. Sentaram-se no chão do corredor, encostados na parede oposta à sala dele. O tapete era macio bastante e a luz de emergência desenhava sombras longas. Ethan abriu o livro numa página dobrada. Vou ler o capítulo 34, ele anunciou. A carta. Sempre me pega. Helena mordeu um biscoito e passou outro para ele. Certo, pode ler. Ele começou a leitura. A voz baixa, pausada, como se cada palavra fosse uma confissão. Quando chegou ao "Você me mostrou como os sentimentos podem ser insuficientes", Helena sentiu um nó na garganta. Não era o personagem Darcy, de Orgulho e Preconceito, falando. Era Ethan. Ou os dois, talvez. Quando terminou, o silêncio ficou pesado. A chuva batia nas janelas como dedos impacientes. Ethan fechou o livro. Olhou para ela. Realmente olhou. Não para o uniforme, não para o coque, mas para os olhos castanhos que evitavam os dele desde o primeiro dia. Helena ergueu o olhar. O corredor parecia menor, o ar mais denso. Ele se inclinou devagar, como se pedisse permissão a cada centímetro. Ela não recuou. Quando os lábios se tocaram, foi suave, quase tímido. Um beijo de quem tem medo de quebrar algo frágil. Mas então ela correspondeu. A mão dele subiu até o rosto dela, o polegar roçando a linha do maxilar. O beijo se aprofundou urgente, como se ambos tivessem esperado anos por aquele segundo. O gosto de canela, café, chuva. O som da respiração acelerada misturado ao tamborilar da água no vidro. Quando se afastaram, estavam ofegantes. Ethan encostou a testa na dela. Isso é loucura. O que eu estou fazendo? Ela murmurou em pensamento, mas só conseguiu dizer. Não podemos. Eu sei.
Eu sei. Mas nenhum dos dois se moveu. A mão dele ainda no rosto dela, a dela no peito dele, sentindo o coração disparado sob o moletom. Se alguém vir, ninguém virá. Só estamos nós aqui. Ele beijou a testa dela, depois a têmpora. Ela fechou os olhos, rendida àquele carinho. Mas a realidade a cutucou. O crachá dela, o crachá dele, o abismo entre os andares. Abriu os olhos. Precisamos de regras. Ethan assentiu ainda próximo e deixou que ela falasse. Regra número 1. Só aqui. Só de madrugada. Regra 2. Nada de promessas que não possamos cumprir. E por último... Ela hesitou. Não se apaixonar. Ethan riu. Um som curto, quase doloroso. Tarde demais para essa, ele pensou. Mas por fim disse tudo bem e beijou-a de novo, mais lento, como se quisesse gravar o gosto. O turno dela estava prestes a terminar. Então, com relutância, ele permitiu que ela partisse. No elevador, Helena encostou a cabeça na parede fria. Sentiu o lábio inferior latejar onde ele mordera de leve e sorriu, mas era um sorriso triste. Ela havia trancado o passado em uma caixa que nunca abria. No interior dessa caixa estava Rafael. 2 anos de amor que virou uma cela. Ciúme que virava grito, carinho que virava hematoma. A última noite que o viu, ele quebrara o espelho do banheiro com um punho. Então ela saiu com um olho roxo e uma mochila. Mudou de cidade, cortou o cabelo, trocou o sobrenome. Ainda recebia flores sem cartão na antiga portaria. Ainda acordava com o barulho de chaves na fechadura. A vida dela ainda era um pesadelo. E agora tinha Ethan. O beijo ainda quente nos lábios, mas o medo gelado no peito. E se ele também quisesse possuir? E se o poder dele fosse só outra forma de controle? Cada toque lembrava mãos que apertavam demais. Cada olhar, olhos que vigiavam. O segredo era proteção, a exposição, risco. Se Rafael soubesse onde ela estava, se Ethan quisesse demais, Helena apertava o crachá contra o peito como escudo. O amor era uma armadilha, paixão porta aberta. Ela já havia fugido uma vez. Poderia fugir de novo? Ou ficaria, arriscando tudo por um homem que talvez fosse só mais uma jaula dourada? No 28º andar, Ethan ficou no corredor vazio, tocando os lábios, como se confirmasse que não fora sonho. A chuva havia parado. O silêncio voltara. Mas agora carregava o eco de um beijo que sua mente prática e racional não poderia prever. Ainda assim, ele não sentiu a menor ansiedade em querer controlar o que viria depois. Ele fechou os olhos e seus lábios curvaram-se em um sorriso tolo. A sala de reuniões do 27º andar tornou-se santuário. Porta trancada às 4h12, luzes apagadas. Apenas a claridade azulada das luzes de emergência filtrando pelas persianas. Ethan chegava primeiro, com café em 2 canecas de cerâmica, roubadas da copa executiva, e um cobertor fino que tirava do armário de suprimentos. Helena entrava logo depois, o carrinho estacionado no corredor, o coração já acelerado antes mesmo de girar a maçaneta. Na primeira noite ali, sentaram-se na longa mesa oval, pés descalços roçando o carpete. Ethan abriu um tablet, mostrou um protótipo de aplicativo que a empresa desenvolvia, uma IA que traduzia sonhos em imagens. Helena riu. Sonhei que voava sobre Porto Alegre semana passada. Vai me mostrar isso? Se você descrever, eu tento, respondeu ele, dedos dançando na tela. Ela descreveu. Céu laranja, rio brilhando, sensação de liberdade. Ele ajustou parâmetros. A imagem apareceu. Um borrão alado sobre um rio prateado. Não era perfeito, mas era deles. Ela guardou a tela no celular. Depois deitaram no chão, o cobertor como colchão improvisado. Conversaram sobre tudo e nada. A música que ele ouvia no carro, jazz antigo, o doce que ela fazia quando criança, brigadeiro com leite condensado, caseiro. Ele beijou a cicatriz fina no pulso dela, marca de um copo quebrado por Rafael. Ela beijou a pequena queimadura no dedo dele, acidente com café quente aos 15 anos. Marcas trocadas como moedas. Na terceira semana, inventaram rituais. Ethan trazia frutas cortadas em potinhos. Helena, biscoitos embrulhados em guardanapo. Deixavam bilhetes na gaveta da mesa. Sonhei com você voando de novo. Sonhei que você me ensinava a fazer brigadeiro. Risos abafados, corpos cada vez mais próximos. Uma noite, ela adormeceu com a cabeça no ombro dele. Acordou com um alarme do celular às 5h45, o coração apertado de pânico e ternura. Mas o medo rondava. No elevador, Helena via seu reflexo ao lado do dele e pensava, e se alguém abrir a porta? Enquanto isso, Ethan recebia mensagens da assessoria. CEO é visto saindo tarde. Especulações apontam, mas ele não queria saber, nem sequer abrir as mensagens. Deletava-as imediatamente.
No fim daquela noite, deitados de costas, olhando o teto falso, Helena sussurrou: "Isso vai acabar mal." Ethan virou o rosto, beijou a têmpora dela. "Então vamos fazer durar o máximo possível." Ela fechou os olhos. O medo ainda estava lá, mas o calor do corpo dele era mais forte. Por enquanto. Mas o tempo passou e ele trouxe sobre Helena a realidade de sua vida, a sombra do seu passado e o abismo entre ela e Ethan. O medo, que antes sussurrava, agora gritava. Lembranças de seu relacionamento tóxico com Rafael vinham em flashes. Ethan, com seus olhos gentis e mãos cuidadosas, não era Rafael. Mas ainda havia aquele abismo social entre eles. O peso da diferença entre eles era uma sombra que Helena não conseguia ignorar. Ele era poder, status, flashes de câmeras. Ela era silêncio, anonimato, uma mochila pronta na porta de casa. Cada beijo intensificava o pavor de ser vista, de ser julgada, de ser reduzida à faxineira do CEO. Rumores já circulavam na empresa, murmúrios sobre o chefe que fica até tarde demais, e uma mensagem anônima no celular velho dela: "Você não pode fugir para sempre", reacendeu o terror de que Rafael a encontrasse. Assim, Helena parou de vir às madrugadas. Primeiro, alegou febre. Depois, silêncio. Trocou turnos com outra faxineira, trabalhando no subsolo, longe do 28º andar. Ethan notava o vazio. E como não notaria se até as mensagens que ele lhe enviava ela não respondia? O hall, antes quente com risos abafados, agora era só eco, e ele esperava, noite após noite. A ausência dela aferia muito, não pelo capricho de um homem acostumado a vencer, mas como uma perda que ele não sabia nomear. Ele revivia cada toque, cada palavra, cada olhar dela, o jeito como ela ajeitava o cabelo com dedos nervosos. Passaram-se 10 dias e o peso no peito dele só crescia. Não era superficial, não era passageiro. Ele que controlava tudo, reuniões, ações, crises, não controlava o vazio que Helena deixara. Na 11ª noite, Helena voltou, não para a sala de reuniões, mas para o hall principal, onde Ethan a encontrou limpando o balcão de mármore às 3h47. Ela não ergueu o olhar. Ele se aproximou, as mãos nos bolsos para não tocá-la sem permissão. O silêncio entre eles era uma muralha. Helena limpava com movimentos mecânicos, o pano deixando marcas que ela não corrigia. O coração dela batia rápido, mas não de paixão, de pânico. Ela viu Rafael em cada promessa de amor. Viu manchetes em cada gesto de Ethan. A diferença social não era só um obstáculo, era um abismo. Ela não podia se dar ao luxo de fingir ignorância. Sem dizer nada, ela parou, guardou o pano e olhou para ele. Os olhos dela, sempre tão vivos, estavam frios, decididos. Ethan sentiu a rejeição antes mesmo de ela falar. Quando ela abriu a boca, a pergunta que fez foi quase como um soco no estômago. "O senhor precisa de alguma coisa?" "Senhor?" Ele sussurrou de forma quase inaudível, e um nó se formou rapidamente em sua garganta. Por que ela está falando assim? Mas ele engoliu as palavras. Afinal, a resposta já não estava tão óbvia. Diante da consternação dele, Helena achou melhor se retirar. Então empurrou o carrinho em direção ao elevador. As portas se fecharam e Ethan ficou parado, o chão brilhando sob seus pés, mas o peito escuro como nunca. Ele voltou à sala, abriu o laptop, mas não trabalhou. Releu os bilhetes dela na gaveta, tocou a página de Jane Eyre que ela marcara. A dor não era raiva, era amor, profundo e teimoso, que se recusava a apagar mesmo diante da frieza de seu destinatário. Os dias seguintes se arrastaram lentamente e serviram para mostrar a ele uma coisa. Ele a queria em sua vida. Ao chegar a esta constatação, seus pensamentos pareceram fluir de forma tranquila e agradável. Assim, em um belo amanhecer, às 5h58, Ethan estava na portaria do prédio, encostado em um sedã preto luxuoso. Ele havia dispensado seu motorista. Helena saiu do elevador com o uniforme amarrotado, o rosto pálido de cansaço. Ele se aproximou, as mãos visíveis, sem pressionar. "Sei que você deveria ir para casa dormir e descansar. Mas, só hoje, você tomaria café da manhã comigo?" O lado racional dela quis falar mais alto e recusar, mas ela estava com tanta saudade daquele homem. Por um lapso de realidade,
Ela se perguntou se eles não poderiam ser amigos. Ela piscou rapidamente como se buscasse com esse gesto clarear os pensamentos. Mas então ele prosseguiu. A cafeteria fica em Santos, Praia do Gonzaga, então você pode tirar um cochilo no carro até lá. Que loucura, ela pensou. Quem num dia de semana sai de São Paulo para Santos a fim de ir tomar café da manhã? Mas, pelo visto, a ousadia dele tornou o convite ainda mais interessante. Helena entrou no carro. A viagem foi silenciosa e ela realmente adormeceu no meio do caminho. Na cafeteria beira-mar, mesas de madeira, cheiro de pão na chapa, ondas quebrando ao fundo. Sentaram-se de frente para o mar. Ethan pediu 2 cafés e um prato de tapioca. Helena segurou a xícara com as 2 mãos, como se precisasse de calor. Ele respirou fundo, os olhos fixos nos dela. Eu te amo, Helena. Ela regalou os olhos e quase deixou cair a xícara. Então ele disse que não a amava por capricho ou paixão. Seus sentimentos eram tão sinceros ao ponto de não temer se colocar sobre o julgamento de sua família, seus acionistas e todos os funcionários sob sua gestão. Quero te fazer feliz, Helena. Quero acordar com você, discutir livros, dividir o dia. Eu quero ser seu namorado, de verdade e diante de todos. Ele estendeu a mão sobre a mesa, aberta. Você me aceita? O mar rugia ao fundo. Helena olhou para a mão dele, depois para o horizonte. O medo ainda estava lá. Helena fitou a mão aberta de Ethan sobre a mesa de madeira, o mar ao fundo refletindo o sol nascente. O medo ainda sussurrava. Rafael, o julgamento das pessoas, o abismo entre eles. Mas a voz de Ethan, firme e crua, abafava o eco. Ela viu verdade nos olhos dele, não posse. Viu um futuro possível, não uma jaula. Com o coração disparado, ela colocou a mão na dele. Um aperto simples, mas definitivo. Ethan, eu aceito, murmurou. Não era rendição, era escolha. Uma chance para Ethan, para si mesma, para um amor sem grades, sem traumas. Ela decidiu acreditar que podia ser livre e amada. 2 anos depois, o sol de uma manhã de primavera banhava o Parque Ibirapuera. Ethan e Helena caminhavam lado a lado por uma alameda de ipês amarelos, as mãos entrelaçadas. No quarto dedo esquerdo de cada um, uma aliança de ouro grossa brilhava sob a luz quente. A barriga de Helena, arredondada por uma gestação de 5 meses, balançava levemente a cada passo. O vestido leve dançando com a brisa. Helena estava curada. O passado com Rafael, outrora uma ferida aberta, era agora uma cicatriz discreta. O apoio de Ethan, sua proteção e a escolha diária de confiar a libertaram. Ethan, por sua vez, provara que o amor superava o abismo social. Manchetes vieram, especulações também, mas ele as enfrentou com Helena ao lado, nunca acima ou abaixo. A Globaltech prosperava, mas Ethan encontrava equilíbrio, priorizando manhãs como esta. A diferença de mundos não apagou o que sentiam, apenas os moldou em parceiros iguais. O relacionamento, nascido nas sombras frias da madrugada, agora florescia sob o sol quente da manhã. O silêncio do escritório dera lugar ao canto dos pássaros, aos risos abafados de um futuro que construíam juntos. Helena tocou a barriga, sentindo um chute. Ethan sorriu, beijou a testa dela. As alianças brilharam. O amor, outrora secreto, era agora luz. Lembre-se de curtir o vídeo e se inscrever no canal para não perder nenhuma história nova. Nos encontramos no próximo vídeo. Até breve!